Olá e bem-vindos. Hoje é terça-feira, 23 de dezembro de 2025 e, bom, o clima no mercado é aquele, né? Típico de fim de ano. Parece que todo mundo já está com o pé nas férias. A liquidez, tá secando, o que normalmente significaria um dia mais tranquilo, só que a agenda de hoje diz exatamente o contrário. Temos dados importantes de inflação, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, que podem, facilmente transformar essa calmaria toda em uma tempestade. Então a nossa missão hoje é bem clara. Vamos usar a montanha de dados que a gente recebeu, análises de opções, relatórios macro, vários modelos matemáticos, para montar um verdadeiro mapa de navegação para o dólar futuro, o DOFUT. A ideia é entender o que realmente pode fazer preço hoje e, claro, onde é que estão as armadilhas. O sentimento geral que os dados mostram é tipo uma transição cautelosa. É uma verdadeira queda de braço, sabe? De um lado, a gente tem o otimismo lá de fora, com as bolsas americanas tentando engatar aquele famoso rally de Natal. Do outro lado, aqui no Brasil, o pé tá no freio. O mercado continua muito desconfiado com o cenário fiscal para 2026 e, assim, prefere ficar na defensiva. Então, é o otimismo global contra o pessimismo local. E no meio disso tudo, um mercado com poucos negócios, onde qualquer ordem um pouco maior pode causar um belo estrago. Exatamente. E é por isso que olhar para a estrutura de derivativos, sabe, para o mercado de opções, se torna tão crucial. Ela nos dá as pistas de onde os grandes players estão posicionados, seja para se defender ou para atacar. É o nosso guia nesse ambiente de incerteza. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos entender os gatilhos do dia. Quais são os eventos macro que podem, digamos, acender o pavio da volatilidade hoje? Pois é, hoje o dia tem dois horários que, olha, todo mundo vai ficar de olho. São os grandes gatilhos do mercado. O primeiro é logo cedo, às 9 da manhã, horário de Brasília. É quando sai o nosso IPCA 15 de dezembro. Ele é a prévia da inflação oficial, né? Funciona como o último grande termômetro para o Banco Central antes da virada do ano. Qualquer surpresa aí mexe direto com a curva de juros. E o dado americano, imagino. Mas espera aí, com o mercado já nesse ritmo de feriado, o pessoal realmente vai dar tanta importância para a leitura final de um PIB de 3 meses atrás? Essa é a pergunta de $1 milhão. Num dia normal, talvez não tanto. Mas hoje, sim, e por um detalhe que é crucial, às 10h30 da manhã sai essa leitura final do PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos, só que dentro dela vem embutido o PCE. E o PCE é o indicador de inflação que o Federal Reserve mais gosta de olhar. Então, num dia de baixa liquidez, qualquer número que possa ser interpretado como um sinal para os próximos passos do Fed... ganha um peso enorme. Um peso enorme. Entendi. Então, mesmo sendo um dado velho, entre aspas, o que importa é a peça de inflação que vem dentro dele. E com pouca gente operando, o impacto de qualquer surpresa é amplificado. É por aí mesmo. E o fascinante é que a combinação desses dois dados, nesse ambiente de mercado mais fino, nos permite desenhar 3 cenários bem distintos para o dólar hoje. Certo, vamos a eles então. Qual seria o caminho mais provável? O que a gente chama de cenário base. O cenário base, o mais esperado pelo mercado, é que os dados venham sem grandes surpresas. Um IPCA 15 aqui no Brasil perto de 0,30% e o PIB americano confirmando ali os 3,3% de crescimento. Se isso acontecer, a tendência é um dia mais morno, com o dólar trabalhando de forma lateral, provavelmente se consolidando acima daquela região importante dos 5,55. Um dia, digamos, sem muita história para contar. Ok, esse é o caminho do meio. E os extremos? O que faria o mercado azedar de vez? O cenário de estresse, o famoso risk-off, seria acionado se a inflação viesse salgada nos dois lados. Imagina só, um IPCA 15 acima do esperado aqui e o PCE americano também mostrando uma pressão de preços maior que a prevista. Isso ligaria todos os alertas. O dólar se fortaleceria no mundo inteiro e aqui a pressão sobre o real seria imensa, com o mercado voltando a se preocupar com juros.
Nesse cenário, ver o Dolph Test testar a resistência dos 5.610 seria um caminho bem natural. E o cenário oposto, o que traria um alívio e faria o dólar cair. Esse seria o cenário risk-on, de otimismo. Ele se materializaria com um PIB americano um pouco mais fraco do que o esperado, sinalizando que a economia está de fato desacelerando. E um IPCA 15 bem comportado por aqui. Essa combinação aliviaria a pressão sobre os juros, tanto lá fora quanto aqui, e abriria espaço para o real se valorizar. Aí sim o dólar poderia buscar aquele suporte bem relevante na região dos 5.500. Ok, então esses são os gatilhos que podem ditar o humor do dia. Mas, uma vez que o movimento comece, para onde ele pode ir? É aí que a análise da estrutura de opções se torna o nosso GPS, né? Mostrando exatamente onde estão as barreiras e os caminhos livres. Perfeito, é o nosso mapa do terreno. Os dados das opções do contrato que vence em 7 dias, o XDF26, mostram com clareza onde estão as muralhas que os grandes players construíram. Do lado de baixo temos o que podemos chamar de piso de concreto. A principal put wall, que é a concentração de opções de venda, está fincada no strike de 5.500. Esse é o ponto onde uma quantidade enorme de gente apostou que o dólar não cai. A defesa institucional ali tem sido muito, muito forte. Então 5.500 é a grande linha de defesa dos comprados. E para cima, onde é que está o teto de aço? Para cima, a resistência é mais distribuída. Temos concentrações importantes de calls, as opções de compra, nos strikes de 5.600 e principalmente 5.650. Esses são os primeiros obstáculos. Mas se a gente olhar o quadro geral, a grande barreira mesmo, aquele ponto que o mercado acha que não passa de jeito nenhum este ano, está lá nos 5.800. Mas 5.800 parece muito longe do preço atual. Isso é uma aposta real ou é mais uma proteção contra um cisne negro, um evento totalmente inesperado? É uma ótima observação. É muito mais uma posição de seguro, sabe? Uma proteção de carteira contra um evento extremo do que uma aposta direcional para os próximos dias. Para o jogo de hoje, o que importa mesmo são as fronteiras mais próximas. Nossos modelos, baseados na volatilidade implícita das opções, indicam um campo de jogo provável para o dia entre 5.548 na mínima e 5.648 na máxima. Essas são as nossas balizas imediatas. Ok, isso das muralhas faz muito sentido. São como as bordas do campo. Mas o jogo de verdade acontece no meio do campo. O que a análise das fontes nos diz sobre essa dinâmica? Como o preço se comporta no dia a dia entre essas grandes barreiras? Essa é a parte mais sutil e, para mim, a mais interessante da análise. Para entender isso, a gente precisa olhar para o posicionamento dos market makers, os caras que são obrigados a dar liquidez para o mercado. E a métrica que nos ajuda a ler o comportamento deles é o chamado gama. Espera aí, vamos traduzir isso. Gama é um daqueles termos que assusta um pouco, né? Na prática, o que ele nos diz? Na prática, o gama nos diz se os market makers vão atuar como um freio ou como um acelerador para os movimentos do mercado. E os dados que temos mostram um ponto crucial no gráfico hoje, o nível de 5.555. Esse é o que a gente chama de gama flip. Atualmente, com o dólar negociando perto de 5.598, estamos bem acima desse ponto. Então você está dizendo que existe um único número no gráfico, o 5.555, que age como um interruptor de luz para a volatilidade do mercado. Acima dele, calmaria. Abaixo, uma tempestade. Isso é fascinante. Como é que funciona? É uma analogia perfeita. Como a gente está acima de 5.555, estamos no que se chama de regime de gama positivo. Pensa nesse regime como dirigir numa estrada com quebra-molas automáticos. Toda vez que o carro acelera demais, ou seja, o preço sobe, um quebra-molas aparece para freá-lo. Isso acontece porque os market makers, para se protegerem e manterem suas posições zeradas, são forçados a vender dólar quando o preço sobe. Ah, entendi. Então é como uma força contrária. O mercado quer subir e eles criam uma resistência vendendo. E se o mercado cair? Acontece o mesmo. Se o carro desacelera, se o preço cai,
o próprio asfalto empurra para frente. Os market makers são obrigados a comprar dólar para se proteger na queda. O resultado é uma viagem mais estável, mais previsível, sem grandes arrancadas. É por isso que o preço fica pesado, travado e tende a sempre voltar para o meio. A volatilidade é esmagada nesse ambiente. E é exatamente por isso que o nível de 5.555 é o grande divisor de águas do dia. Ele é o nosso alarme de incêndio. Uma quebra com volume abaixo desse ponto muda o jogo completamente. E que mudança seria essa? O que acontece se esse interruptor de luz for acionado e o preço cair abaixo de 5.555? Aí a estrada vira um tobogã. A gente entra no regime de gama negativo, os quebra-molas somem e no lugar deles aparecem aceleradores. Nesse cenário, os market makers viram a chave. Para se protegerem, eles precisam vender nas quedas e comprar nas altas. Ou seja, eles jogam gasolina no fogo da tendência. O mercado fica liso, os movimentos se tornam explosivos. Uma perda sustentada dos 5.555 pode levar a uma queda muito rápida e violenta em direção àquele nosso piso de concreto nos 5.500. Eu lembro de um dia de baixa liquidez parecido, no fim de 2023, onde um nível de gama flip como esse foi rompido e o mercado desabou 80 pontos em 15 minutos. Ninguém esperava. Por isso, atenção total nesse ponto hoje. Ok. Então vamos montar esse quebra-cabeça. Temos os gatilhos macro, temos as barreiras das opções e agora temos esse interruptor em 5.555. Qual a probabilidade de abertura e a tendência que se desenha para hoje com base nisso tudo? Probabilidade é um jogo de forças opostas hoje. Se olharmos só para a estrutura de opções, a razão put-call, que mede a relação entre opções de venda e de compra, está em 0,14. É um número extremamente baixo que mostra uma concentração gigantesca de apostas na alta do dólar. Em outras palavras, comprar dólar virou um trade lotado. Tá todo mundo do mesmo lado. Isso por si só sugere um viés de alta. Mas isso cria um paradoxo, não cria? Se todo mundo já comprou, quem mais vai comprar para fazer o preço subir? E, ao mesmo tempo, a gente tem essa força do gama positivo que você descreveu, que age como um freio. Exatamente esse o ponto. A gente tem uma força estrutural de longo prazo, que é esse posicionamento comprado em dólar, contra uma força de curtíssimo prazo dos market makers, que empurram o mercado para a estabilidade. Portanto, a tendência macro inicial para o dia é de lateralidade contida por esse regime de gama positivo, mas com leve viés de alta por conta do posicionamento geral. Inicial é a palavra-chave aqui, imagina. Sem dúvida. Isso é um retrato do pré-mercado. É o nosso ponto de partida. Tudo isso pode ser jogado pela janela com os dados das 9 da manhã e principalmente das 10h30. A calmaria pode acabar num piscar de olhos. Certo. E com essa tendência inicial em mente, como fica um mapa operacional? Como usar todos esses níveis que a gente discutiu para navegar o pregão? Podemos desenhar o plano de jogo da seguinte forma. Primeiro, o cenário principal, a zona de controle. Isso vale enquanto o preço estiver trabalhando acima do nosso interruptor, o Gamma Flip, em 5.555. Aqui, a estratégia dominante é de operar a lateralização, o famoso range. A ideia é buscar operações de venda quando o preço se aproximar da máxima esperada do dia, perto de 5.648, e operações de compra perto da mínima, em 5.548. Níveis intermediários que os modelos apontam, como 5.575 e 5.625, funcionam como pontos de referência para operações mais curtas, como se fossem quebra-molas menores dentro da nossa estrada. E qual é o sinal para abandonar esse plano e mudar a estratégia? O gatilho da mudança é claro. Uma perda sustentada do nível de 5.555. Se o mercado começar a negociar com volume abaixo desse ponto, é o sinal para virar a chave. Pode acelerar a busca pelo suporte principal em 5.500 e a melhor estratégia possa ser vender nas tentativas de repique. E para o lado de cima, se o cenário de estresse macro se confirmar,
e a inflação vier forte. Se uma surpresa inflacionária jogar o dólar para cima, o primeiro sinal de força seria o rompimento da máxima esperada em 5.648. A partir daí, o primeiro alvo relevante é a barreira de calls em 5.650. Se passar dali, o mercado ganha um caminho mais livre para buscar as resistências seguintes, mas o movimento inicial tende a ser contido por essa região. Uau, um mapa muito claro para um dia que, debaixo da superfície, parece ser bem mais complexo do que a liquidez sugere. Temos os cenários macro ditados pela inflação, as grandes barreiras das opções no piso de 5.500 e no teto de 5.650, e o ponto-chave do dia, o Gamma Flip em 5.555, que nos diz se os market makers estão agindo como freio ou como acelerador. E aqui fica um pensamento final para reflexão. Nós vimos que a aposta na alta do dólar é um trade superlotado. Historicamente, o que acontece quando o mercado inteiro se posiciona de forma tão unilateral, tão óbvia, especialmente em dias de pouco volume como hoje? O risco de uma reversão violenta e inesperada aumenta exponencialmente. É como um teatro lotado com uma única porta de saída. É isso. Uma notícia contrária, mesmo que pareça pequena, como um dado de inflação um pouquinho mais baixo do que o esperado, pode causar um verdadeiro pânico. Se os primeiros começarem a vender para realizar o lucro, isso pode gerar uma cascata de ordens de venda, com todo mundo correndo para essa mesma porta de saída ao mesmo tempo. O risco de uma liquidação abrupta das posições compradas em dólar não deve, de forma alguma, ser ignorado hoje. Uma observação excelente. Ficou alerta para não ser pego na contramão da multidão. Voltamos em breve com uma nova análise aprofundada.